Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal, meu nome é André Foquesato e hoje eu quero falar sobre o poder do subconsciente. Você já ouviu a história da mulher que levantou um carro para salvar o seu filho de 11 anos que estava prensado embaixo desse carro? Essa história eu ouvi pela primeira vez no livro O Poder do Subconsciente de Joseph Murphy. E recentemente eu achei uma matéria, vou deixar o link aqui na descrição para que você veja, aconteceu em 1964, o nome dessa mulher é Angela Carvalho, e o que aconteceu? O filho dela estava fazendo um reparo embaixo desse carro e o macaco que mantinha o carro suspenso caiu e o carro prensou o menino. Imediatamente a mulher correu para salvar o filho e levantou o carro. Só que acontece, esse carro é um Impala, um carro, aqueles carros antigos enormes, e os carros antigos eram bem pesados, porque era ferro puro, e pesa mais de 1.500 quilos. Então a mulher conseguiu levantar esse carro mega pesado para salvar o filho. E aí tinha um menino lá, um vizinho que viu, correu para chamar os vizinhos, porque ela levantou, mas não conseguia tirar o menino de baixo. E aí o menino correu para chamar os vizinhos, que tirou, e o filho dela foi salvo, não foi constatado nenhum dano neurológico, mas o grande lance que o autor Joseph Murphy traz no livro é desse poder extraordinário que habita dentro de nós. E eu quero falar sobre isso aqui. Por que a gente não libera esse poder? Como que esse poder se manifesta? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Antes de começar a falar desse assunto, eu quero te pedir um favor. Aperta o botão do like, não esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito e também de ativar o sininho para receber as notificações quando eu lançar novos vídeos, beleza? Então vamos lá, o que faz uma mulher levantar um carro que pesa aproximadamente 1.500 quilos para salvar o filho? Enquanto os recordes mundiais nos campeonatos masculinos, o maior levantamento de peso foi de 500 quilos. E nos campeonatos femininos, 330 quilos. Como que uma mulher levantou um carro de 1.500 quilos? Lógico que ela não levantou o carro inteiro, mas é um carro, é muito pesado. E para uma mulher que é dona de casa, né, uma mulher comum, como que ela levantou esse carro? E aí o Joseph Murphy, ele explica no livro dele que existe um poder extraordinário dentro da gente, que a gente libera em momentos que a gente não questiona. Eu já falei aqui no canal várias vezes que a nossa mente ela tem 3 partes, e eu vou colocar de uma forma diferente aqui. Eu fiz um vídeo falando sobre os 3 poderes da mente, eu recomendo que você veja, eu não sei se está aqui, mas vou deixar aqui para você ver, os 3 poderes da mente, que fala sobre os 3 compartimentos da nossa mente. Eu quero trazer isso aqui para você. A nossa mente ela tem 3 divisões, a mente que pensa, a mente que questiona o que pensa e a mente que experimenta aquilo que pensa sem questionar. Então é como se existisse uma barreira na nossa mente, uma película que tudo que a gente pensa e acredita sem questionar entra no subconsciente e passa a ser a nossa lei pessoal e a gente invariavelmente vai viver aquilo. Já falei que isso acontece com os relacionamentos, com o dinheiro, com qualquer outra coisa. Tem gente que acredita que homem vai trair, e aí todo homem que ela conquista trai. Tem gente que acredita que todo o dinheiro que ele recebe vai perder, e perde. Então o que acontece? O nosso subconsciente carrega as nossas leis pessoais que faz a gente experimentar aquilo que a gente decide. Só que o nosso subconsciente é também uma fonte de muito poder. Porque eu, pelo menos particularmente, acredito que somos a imagem e semelhança de Deus. Então isso quer dizer que a gente também tem poder criativo, né? Não quer dizer que a gente é Deus, mas a gente tem uma semelhança muito grande. Isso quer dizer que a gente tem capacidade de construir, materializar coisas na nossa vida. E no caso dessa mulher que levantou o carro, o que acontece? Ela manifestou um poder muito grande que tinha dentro dela, uma vontade muito grande de salvar o filho. A vontade de salvar o filho era tão grande que ela manifestou um poder sobrenatural. Pode ser que tenha acontecido também coisas sobrenaturais, sei lá, Deus mandando uns anjos para salvar. Mas isso só é possível a partir da crença
daquela vontade muito forte de manifestar aquele desejo. Então, quando a gente tem dúvida, por exemplo, esse poder ele é freado. Não tem como manifestar nenhum poder na nossa vida quando a gente tem dúvida. A dúvida é algo que freia a nossa vida. Em uns vídeos anteriores eu falei que o foco acelera e a dúvida freia, mas eu mudei recentemente. A fé acelera e a dúvida freia. Toda vez que a gente tem uma dúvida, a gente corta esse poder. E aí no livro do Joseph Murphy, ele fala sobre esse poder, como ele dá vários exemplos, várias histórias de pessoas que manifestaram coisas de forma extraordinária. E esse de levantar o carro é uma delas. O que acontece? Se essa mulher questionasse, nossa, é um carro pesado. Se ela pensasse isso, gera uma barreira de dúvida que corta, cessa o fluxo do sobrenatural. Como ela viu o filho dela morrendo, era uma questão de sobrevivência. Ela viu, né, ela teve muito forte essa vontade de salvar. E a vontade de salvar fez manifestar esse poder, fez fluir tudo isso. Então, no livro do Joseph Murphy, ele fala sobre esse poder extraordinário que existe no nosso subconsciente. E recentemente, fazendo estudos da Bíblia, eu não sou um expert em Bíblia, mas eu tenho estudado, né, cada vez mais e ouvido pessoas que entendem muito. E eu cheguei a uma conclusão que o que o Joseph Murphy fala sobre o subconsciente, ele já está relatado na Bíblia há muito tempo, porém com outro nome. E na Bíblia é chamado de coração. Você vai ver na Bíblia várias e várias passagens mencionando o coração como uma fonte de pensamentos, como uma fonte de poder até. Por exemplo, no livro do Joseph Murphy, ele fala que uma forma de você acreditar em coisas novas e conquistar as coisas que você quer é impregnando a sua mente com as ideias que você quer viver. E ele chama isso de autossugestão. O que é a autossugestão? É você falar para si mesmo várias vezes algo que você quer acreditar, e uma vez que você acreditar nisso, ela vai se manifestar na sua vida, e quando você acreditar, vira a sua crença. Na Bíblia você vai ver isso como coração. Quando você impregnar o seu coração de bons pensamentos, quando você cuidar do seu coração, você vai impregnar ele de novas ideias que vão se manifestar. É um exercício de fé também. Porque o que impede a gente de acreditar? O que impede a gente de ter fé? É a dúvida, é essa barreira que existe na nossa mente que nos questiona. Então existe uma barreira muito grande na nossa mente que sempre nos questiona, baseado nas coisas que a gente definiu no passado, baseado nas coisas que a gente já viveu, baseado em traumas de infância, baseado em fracassos, baseado no medo. Tudo isso faz a gente duvidar das coisas que a gente quer experimentar, que a gente quer viver. E isso cessa o fluxo, isso cessa esse poder do subconsciente. Então é muito interessante você fazer esse paralelo do subconsciente de pessoas que estudam a mente com o coração, que está relatado na Bíblia várias e várias vezes como a fonte da vida, como fonte de pensamentos. No livro de Provérbios fala muito sobre o coração. E a autossugestão é uma forma de você impregnar o seu subconsciente com ideias que vão se manifestar na sua vida. E aí eu quero trazer aqui para vocês 2 provérbios que eu falei essa semana no Instagram. Provérbios 23:7 fala o seguinte: assim como tu pensas em teu coração, assim tu és. Olha que poderoso isso. E se você pegar o livro de Joseph Murphy, ele fala exatamente a mesma coisa, porém com os termos de subconsciente, né? Aquilo que você acredita lá no fundo, lá no seu subconsciente, assim vai acontecer. Então, quando você duvida, não acontece, não se manifesta. Se você acredita que você é capaz, você é capaz. Se você acredita que você é uma pessoa incapaz de fazer determinada coisa, não vai fazer.
Não importa o que você acredita, você vai estar certo. Henry Ford, se eu não me engano, falou isso. Se você acredita que você é capaz, ou se você acredita que não é capaz, das duas formas você está certo. Então, se você acredita que você é uma pessoa merecedora, você acaba recebendo cada vez mais coisas boas de Deus, de outras pessoas, da vida. Se você acredita que não merece, as coisas começam a não acontecer. Até mesmo o que você tem, você perde, porque você não se considera uma pessoa merecedora, né? Já viu aquelas pessoas que no final de ano a pessoa vai dar um presente, ou no aniversário, não, fulano, não precisava. Isso indica um não merecimento. Você fica falando para as pessoas que não precisa se preocupar com você, você não se sente bem em ambientes onde tem coisas mais sofisticadas, tem uma repulsa dessas coisas, porque você não se sente merecedora. Isso lá no fundo está no seu subconsciente, segundo Joseph Murphy, ou no seu coração, segundo a Bíblia. E se você pegar esse provérbio 23:7, né, que fala, assim como tu pensas, tu és, e juntar com o outro provérbio que eu sempre falo aqui, que é o 4:23, de todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração, existe uma coisa muito interessante. Por que devemos guardar o nosso coração? O que é guardar o nosso coração? É proteger, é ter um sentinela na porta do seu coração, vigiando os pensamentos, os sentimentos e as coisas que você pensa. Por quê? Porque assim como tu pensas, tu és. Assim como tu pensa em teu coração, tu és. Se você deixa entrar isso para o seu coração, vai se manifestar na sua vida. Está escrito na Bíblia. Se você vê as pessoas, se você estudar as pessoas que falam sobre o subconsciente, você vai ver essa verdade com outra linguagem também. Então, o que é autossugestão? É você impregnar sua mente até que ela se convença, sem dúvidas, e isso entre no seu subconsciente. Quando isso entra no seu subconsciente, vira sua lei pessoal e se manifesta na sua vida. E se você pegar isso pela Bíblia, assim como tu pensas, tu és, e de todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dela provém todas as fontes da vida. Então você tem uma ferramenta poderosa na sua vida, que é impregnar a sua mente, o seu coração de novas ideias, de novos pensamentos, de novos sentimentos, de pessoas que vão alimentar essa energia das coisas que você quer viver. Isso vai entrar no seu coração. E também proteger de notícias, de conversas, de fofocas, de tudo que tem uma vibe, uma energia ruim. Por quê? Porque quando isso começar a entrar no seu coração, isso vai se manifestar na sua vida. Olha que interessante. Comecei falando lá da história da mulher que levantou o carro para exemplificar essa questão do poder do subconsciente, de como que as coisas entram na nossa mente e se manifestam na nossa vida, e como que a dúvida, ela bloqueia todo esse fluxo. Faz sentido para você? Então vamos lá. As coisas que você pensa, acredita e sente como verdadeiras, elas entram no seu subconsciente ou no seu coração. E uma vez que ela entrou no seu coração, ela se manifesta na sua vida. As coisas que você pensa, duvida e rejeita, não entram no seu subconsciente, não entram no seu coração e você não vive. Isso é bom quando você não quer essa experiência, mas é péssimo quando você quer viver a experiência. Por exemplo, eu quero ter um relacionamento onde eu me sinta amado ou amada, a pessoa me respeite e eu seja feliz. Mas dentro de você tem questionamentos, tem dúvidas, tem medos, e aí você acaba anulando essa ideia, ela não impregna sua mente subconsciente, ela não entra no seu coração e, consequentemente, não se manifesta. Porque, assim como tu pensas, tu és. Se você se vê uma pessoa só, uma pessoa pobre, uma pessoa fracassada, uma pessoa doente, né? Muito comum hoje em dia as pessoas já se verem doentes. Acorda, já pensa nos remédios que tem que tomar. É sempre uma imagem de doença. Isso é terrível. Isso vai impregnando a sua mente subconsciente, o seu coração, e assim como tu pensas, tu és. Beleza?
Quero que você comente aqui se faz sentido para você essa associação do coração, do subconsciente com o coração, essa questão, se você acredita que o nosso pensamento tem um poder construtivo na nossa vida, porque somos a imagem e semelhança daquele que criou todas as coisas, então também a gente está criando a nossa vida. Então eu quero que você comente aqui a sua visão sobre isso e não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e eu te vejo no próximo vídeo.